Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Felipe Seligman, um dos fundadores do Jota. Somos uma empresa de jornalismo e tecnologia que tem como missão tornar as instituições mais previsíveis. Fazemos isso através de um site, o J-Info, e de uma plataforma, o J-Pro, que reúne informações, análises e dados sobre assuntos jurídicos, regulatórios e político-institucionais. Nosso público é formado por profissionais que precisam entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, de forma técnica e profunda. Mas acreditamos que também faz parte da nossa missão aproximar universos tão diferentes, conectar ideias para tentar explicar como as coisas funcionam. E por estarmos tão dentro desse acompanhamento institucional e, ao mesmo tempo, sermos nativos digitais, sabemos que existe a necessidade da construção desses diálogos. E é por isso que decidimos promover essa conversa. Conversa, sim, porque nem tudo precisa ser um grande embate. Um bom papo, às vezes, é a melhor opção. Fico muito feliz de anunciar agora os nossos convidados de hoje e desde já agradeço imensamente a presença dos dois. Primeiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, que está aqui para discutir política e juventude, não como ministro do Supremo, mas como o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é responsável por organizar o ponto alto do nosso processo democrático. Mais do que simplesmente garantir que as urnas funcionem no dia da eleição, cabe ao TSE, sob a liderança do ministro Barroso, promover um processo educativo, para que as pessoas se envolvam, confiem e se sintam representadas no processo eleitoral. Junto com ele, temos o empresário e youtuber Felipe Neto. Ele não está aqui por ser jovem ou por representar os jovens, mas por ser hoje uma das vozes mais potentes da internet entre os jovens brasileiros. Com 39 milhões de inscritos em seu canal de YouTube, que por sinal chegou ontem, e mais de 12 milhões de seguidores, tanto no Twitter quanto no Instagram, Felipe fala com jovens em seu dia a dia. Talvez seja hoje o principal canal ou veículo para se comunicar com a juventude brasileira. Essa base foi construída ao longo de anos, a partir de vídeos sobre diversão. Mas nos últimos anos, Felipe Neto começou a falar também de política. Enquanto muitos ainda se perguntam quem é ele para falar sobre isso, o Felipe já tem os ouvidos de milhões de pessoas para suas mensagens. Mensagens que já ecoaram, por sinal, no Roda Viva, da minha amiga Vera, e até no New York Times. Então, obrigado mais uma vez aos dois por aceitarem o convite. E eu vou combinar com vocês uns 3 blocos de conversa para que a gente comece falando de uma maneira mais geral sobre política e juventude e vá endereçando temas mais concretos a respeito disso, até chegar no último bloco em que a ideia é que o ministro pergunte para o Felipe alguma coisa que ele queira tirar dúvida e que o Felipe pergunte para o ministro Barroso. Ministro, eu queria começar com o senhor, porque a gente fala muito de política, né? E sempre teve essa, digamos, conceito de que a política é a forma em que a gente consegue construir consensos dentro de ideias diferentes, para que a gente consiga construir normas, leis, enfim, regras, formais ou informais, para chegar a uma sociedade que não precisa ser regida pela lei da selva, lei dos mais fortes. Por último, acontece que, recentemente, a gente tem vivido, digamos assim, um método da política do aniquilamento, em que se a pessoa pensa diferente de você, ela tem que ser eliminada e tem que ser tratada como inimigo. Como que a gente consegue levar o debate para a juventude? Como que a gente consegue trazer esse tema tão importante de envolvimento, engajamento juvenil, sem cair na armadilha dessa loucura que a nossa sociedade se transformou? Muito obrigado pela presença, ministro. Muito obrigado pela presença, Felipe. Boa noite, Felipe Seligman. É um prazer encontrar você. Para quem não sabe, o Felipe cobriu o Supremo Tribunal Federal pela Folha de São Paulo muitos anos, quando eu ainda era advogado, e depois, quando entrei no Supremo, sempre com muita capacidade, muita competência e muita integridade. E é um prazer ver o sucesso que vocês fazem com o Jota, que eu vi nascer. E o Felipe Neto, que eu conheci mais recentemente, eu faço parte da juventude, mas eu sou jovem há muito tempo. Tanto para ver esse contato com essa penetração do Felipe e essa capacidade imensa que ele tem de atrair jovens e de fazer um discurso de conscientização dentro da perspectiva que ele tem no mundo que é plural e no qual todas as vozes que atuam de boa fé e sem violência
merecem ser ouvidas e tratadas com respeito e com consideração. Sua pergunta, Felipe Seligman, tem duas dimensões. A primeira é a questão da juventude e a segunda, a questão da polarização. Eu começo pela questão da juventude. Ocorreu no Brasil, em parte, a meu ver, por conta do regime militar, um hiato na vida brasileira. Os jovens não se interessaram pela política. E, portanto, ficou um vazio em que a política ficou sendo uma coisa de pessoas bem veteranas ou, no máximo, de pessoas que, por sucessão hereditária, acabavam se envolvendo com a política. Eu sou professor há 40 anos, eu tenho dezenas de alunos na magistratura, no Ministério Público, no Itamaraty, na Polícia Federal, na Defensoria Pública. Na política, eu só tenho um, que é o Fábio Tradi, por acaso, a quem quero muito bem. Portanto, nós precisamos trazer jovens idealistas e patrióticos para a vida pública. E essa é uma das campanhas institucionais do Tribunal Superior Eleitoral. Eu considero que a política feita com idealismo, com patriotismo e com compromissos com o interesse público é uma das atividades mais nobres a que alguém nessa vida pode se dedicar. O que aconteceu no Brasil é que os jovens idealistas não foram para a política, muitos foram para o judiciário, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, e aí querem mudar o mundo a partir de lá, com a judicialização. Embora a judicialização possa um pouco, o que faz verdadeiramente diferença para um país é política de qualidade, com gente íntegra e voltada para o país. Portanto, esta é a razão de nós estarmos querendo atrair jovens para a política e o fascínio que eu acho que o Felipe exerce sobre parte da juventude quando fala de questões políticas, porque nós estamos levando um debate que é do interesse de todos para um grupo social que permaneceu à margem da participação e deve ser integrado à participação. Quanto à polarização, Seligman, para não me alongar, a polarização sempre existiu. Essa é a verdade. Desde quando, em 1787, os Founding Fathers americanos construíram aquele sistema democrático com base numa Constituição escrita, eles queriam acabar com o que eles chamavam de facciosismo, com as facções. Não conseguiram. E já na sucessão do George Washington, você tem o John Adams com os federalistas e o Thomas Jefferson com os republicanos, e já dali você tem dualidades na vida. É da natureza humana e sempre vai existir. Eu sou da geração que conviveu com um embate radical entre socialismo e capitalismo, entre economias planificadas e livre mercado. E era uma polarização bastante radical. Portanto, só não existe polarização onde existem ditaduras, onde existe autoritarismo, porque aí você sufoca o outro lado. Portanto, o meu problema não é que existam conservadores, liberais ou progressistas, porque a democracia tem espaço para todo mundo. O que nós precisamos no Brasil é acabar com esta incapacidade de as pessoas diferentes debaterem ideias e argumentos e imediatamente passarem a atacar o outro. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, não é meu adversário, é meu parceiro na construção de um mundo plural numa sociedade aberta. De modo que a razão de eu estar aqui e o empenho que eu estou fazendo é para que o debate público seja um debate de ideias, de argumentos, de esforços pelo Brasil, e não essa tentativa de desconstruir o outro, de desqualificar o outro, essa ideia de que quem pensa diferente de mim só pode ser um idiota completo ou estar a serviço de alguma causa sórdida. A vida civilizada não é assim. Portanto, eu faço parte de um esforço que considero decisivo para o Brasil, de fazer com que os diferentes se tratem com respeito e consideração, como a vida civilizada deve ser. Muito bem, ministro, obrigado pela fala inicial. Eu queria chamar o Felipe agora para falar, meu xará, perguntando uma pergunta parecida, mas tentando inverter a ordem, né? Como que a gente pode fazer para trazer os jovens para esse debate e garantir essa qualidade
do debate que o ministro estava falando, né? Sem cair para esses extremos, sem cair para um discurso de ódio que a gente acaba vendo que respinga em todo mundo, né? Tem um discurso de ódio contra o Supremo, contra os ministros individualmente, contra você, que é um alvo constante. Como que a gente consegue engajar essa juventude e também entender um pouco da sua percepção, se é uma juventude que está disposta a fazer parte dessa discussão política, ou se ela ainda é, digamos, despolitizada e se interessa mais por outros assuntos. Muito, muito obrigado pela presença. Obrigado, Felipe, obrigado, ministro. É uma honra estar aqui. E, bom, depois dessa abertura incrível do ministro, vou tentar aqui, dentro das minhas limitações, exercer um pouco do meu raciocínio. Eu acredito que o que o ministro falou a respeito da geração foi perfeito. É algo que eu venho falando já há bastante tempo também, que eu acredito que ver alguém, né, que passou por esse período e que pode falar com propriedade é fundamental. A ditadura, ela foi muito destruidora para o Brasil, e uma das coisas principais que a ditadura trouxe foi o pós-ditadura, e muito pouca gente fala, ou reverbera, ou discute sobre isso, né? Sobre o quanto a ditadura ela não foi o problema apenas do período em que ela aconteceu, mas também das consequências que ela deixou, as consequências graves que ela deixou no Brasil, as cicatrizes que ficaram. Uma dessas cicatrizes foi justamente esse abandono, né, essa desconexão, descolamento do jovem pro interesse político, pro interesse público, virou coisa de chato. Né? Eu, quando cresci, e eu cresci no período pós-ditadura, eu nasci em 88, o ano do nascimento da nossa Constituição, eu simplesmente cresci com todo mundo ao meu redor analisando política como uma coisa chata. É coisa de velho, é coisa de chato e discursos sempre muito monótonos, longuíssimos e desinteressantes. Com o passar dos anos, as gerações elas vão mudando, né? E novas gerações vão surgindo, pessoas jovens vão surgindo e vão questionando certas coisas. E o jovem tem uma coisa que eu gosto muito, sei que ainda sou jovem, mas agora eu já tenho outra geração para chamar de jovem. O jovem tem uma coisa que eu gosto muito, que é a rebeldia. Eu acho que o jovem, a função dele, além de... Eu gosto de brincar que jovem, além de encher um pouquinho o saco de quem é mais velho, ele é rebelde, ele é disruptivo, ele quer mudar as coisas. O jovem quer mudar o mundo. E isso é uma coisa que o jovem precisa ter e precisa trazer para dentro do ambiente político, para dentro do debate, para dentro das discussões do que os cercam. O jovem, com essa globalização aceleradíssima que aconteceu a partir dos anos 2000, e com o surgimento da internet, com a ascensão da internet, e com isso que a gente está vendo agora da velocidade da informação, isso tudo trouxe consequências muito positivas e muito negativas. Como tudo na vida, é normal. Mas uma das consequências positivas foi esse resgate. Porque o que era chato antes, porque a pauta política ficava sempre apenas para pessoas que tinham se desconectado do ambiente jovem, então o discurso era enfadonho, o discurso era chato, era longo, passou a ser acessível para todos. Todo mundo podia agora gravar um vídeo e falar sobre política. E isso é muito bom, isso também traz consequências negativas. Né? O muito bom é a inclusão. Então o jovem hoje ele se sente cada vez mais com vontade de aprender. Ele é curioso, o jovem sempre foi e sempre será curioso. Ele quer saber o que está acontecendo, ele quer assistir um vídeo no YouTube. O problema é, o que engaja? Esse é o debate da comunicação. O que engaja? O amor engaja muito menos do que o ódio. Isso sempre foi assim. E sempre será, talvez. Não sei o futuro da humanidade, mas é provável que a gente sempre tenha, dentro do que é inflamado, do que é revoltado, do que é histriônico, um engajamento maior, um compartilhamento maior, e com isso você traz as pessoas cada vez mais para esse lado da comunicação. O que aconteceu? Qual foi o fenômeno que isso trouxe para o Brasil? Um fundamentalismo e uma radicalização que passou a compor a mente dessa galera. Através de canais de YouTube, páginas de Facebook, depois grupos de WhatsApp, Telegram, etc. E virou toda essa bola de neve que a gente está vendo. Enquanto progressistas ou pessoas mais, até conservadores, mais ponderados, mais com vontade de dialogar, de conversar, passaram a ficar escanteados, porque o diálogo engaja menos, você teve pessoas gritando, pessoas xingando, pessoas berrando e babando, ganhando muitos seguidores e promovendo esse ódio, essa raiva, essa inflamação. Isso atrai tanto jovem quanto mais velho, isso aí não tem idade. Então a consequência negativa foi justamente essa radicalização fundamentalista que traz ódio junto com ela. E agora a gente começa a articular mais os debates, as conversas e mostrar para as pessoas que a solução não está nisso.
A solução não está nessa radicalização. A solução não está no ódio. A solução está no diálogo. E eu acho que a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho até que a próxima geração já comece a repudiar esse ódio, esse sangue nos olhos que leva as pessoas para um caminho de radicalização. Eu espero que esse seja o futuro breve para o nosso país. E a gente está lidando agora, né, com a nova realidade, que já não é tão nova assim, de que a comunicação política e a comunicação eleitoral, ela deixou os veículos tradicionais, né? Antes, se você tinha mais tempo de televisão, você ia ser mais bem sucedido, né? Na última campanha, a gente viu que a rede foi a grande vitoriosa, não só no Brasil, no mundo todo, né? Você tem exemplos aí, o próprio Trump, que digamos, tem consequência de sua atuação nas redes, o próprio presidente Bolsonaro, que fez, nem sem entrar no mérito, uma campanha bem sucedida de redes sociais e tal. Mas isso apresenta alguns problemas que eu imagino que o próprio TSE, eu queria falar com o ministro Barroso, mas eu acho que o Felipe também pode contribuir, a respeito de como que as instituições podem, obviamente que usufruir dessa nova realidade em que você não precisa mais de canais oficiais para fazer esse diálogo, mas ao mesmo tempo você tem outros desafios, como a fake news, que são disparadas em massa hoje em dia, as redes sociais fechadas, porque uma coisa é a gente receber ataques em redes como, não sei, Twitter, Facebook, a gente vê, mas em redes fechadas como WhatsApp, Telegram, é muito difícil de ver. E esse é um desafio muito maior para uma instituição como o TSE. Então, como é que dá para fazer para combater a fake news, ministro, para combater disseminação de informação ou desinformação em massa por meio do WhatsApp? O TSE se preocupa com isso, que eu sei, desde o ministro Fux, que vinha falando, mas me parece ser um desafio bem difícil, né? E acho que o Felipe pode contribuir também para ver a visão dele a respeito. Muito bom, Felipe Seligman. Retomando aqui o que o Felipe Neto falou, e acho que com propriedade, mas eu queria pontuar uma coisa, que é a seguinte: quando eu estava mais novo que você ainda, Felipe Neto, um pouco, na faculdade, as minhas preocupações eram como acabar com a tortura, que ainda manchava de desonra a vida brasileira. Como acabar com a censura, em que pessoas se sentiam no poder de decidir o que nós podíamos ler, ouvir ou assistir. E como construir instituições democráticas em um país, em um continente que não conseguia se estabilizar institucionalmente. Hoje nós estamos discutindo como melhorar a qualidade do debate público. Portanto, eu gostaria de pontuar que a qualidade das nossas preocupações mudou muito e para melhor. E, portanto, essa percepção de que tudo está muito ruim, com tendência a piorar, não é a melhor visão do mundo. Pelo contrário, eu acho que nós temos andado na direção certa, mesmo que não na velocidade desejada. E outro ponto importante que eu acho que o Felipe falou, e acho que é um insight bacana de se destacar, é essa questão da rebeldia da juventude, que em economia, que ele chamou de disrupção, e que em economia, e o progresso depende disso, se manifesta na destruição criativa do Schumpeter, que é o questionamento, a inovação e as novas ideias que modificam o status quo e ajudam o processo histórico a avançar. E aí nós vivemos a primeira revolução industrial, lá pelo século XVIII, simbolizada pelo vapor, vivemos a segunda revolução industrial já no século XIX, simbolizada pela eletricidade, pelo motor a explosão. Vivemos a terceira revolução industrial, que é a da internet, a da interconexão mundial pelos computadores. Já se fala na quarta revolução, depois nós falamos disso. Mas a verdade é que a internet e essa interconexão mundial dos computadores nos trouxe muitas coisas boas, inclusive a possibilidade de eu estar em Brasília, você em Bogotá, e o Felipe Neto no Rio de Janeiro, e nós estávamos conversando aqui em tempo real. Fora os confortos, fora as promessas de longevidade. Portanto, eu não acho que a modernidade só trouxe coisas ruins, não. Acho que ela trouxe muitas coisas boas. E hoje nós temos, Felipe, um vocabulário com palavras que identificam utilidades que até anteontem não existiam. Eu sou do tempo que a televisão não tinha nem controle remoto. E hoje nós temos um vocabulário novo que inclui Google, Windows, WhatsApp, Uber, Dropbox, Skype, Facebook, Twitter,
Waze, coisas sem as quais a gente já não saberia viver. Portanto, a revolução tecnológica trouxe coisas boas. O subproduto negativo, o efeito colateral, é este uso inadequado, muitas vezes, da internet, que não se tornou esse espaço público de debate, essa grande ágora pública que o teórico da comunicação, que era o Habermas, imaginava que se pudesse criar. E aí você tem as campanhas de desinformação, as campanhas de ódio e as notícias fraudulentas. O que eu gostaria de pontuar aqui antes de concluir? Primeiro é que a verdade não tem dono. Portanto, ninguém pode trafegar pela vida cheio de verdades plenas e verdades absolutas. A vida tem diferentes pontos de observação e nós temos que aceitar a diferença. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a verdade não tem dono, mas a mentira deliberada tem. A mentira deliberada é uma derrota do espírito. A mentira deliberada é alguém se deixar dominar pelo mal, querendo ou enganar alguém ou levar vantagem indevida. Esta nós precisamos combater. Portanto, no enfrentamento das notícias fraudulentas, é preciso distinguir o pluralismo, que é perfeitamente legítimo, da mentira deliberada, da agressão e da violência, e possivelmente tentando fazer essas pessoas verem que uma causa, nenhuma causa, que precise disso, é uma causa que mereça ser defendida. E, portanto, usar da ameaça, usar da violência, usar da agressão, usar da desqualificação do outro, seja qual for a causa, está fazendo um mal para o fim que se quer realizar. A violência e a agressão são os argumentos dos autoritários. O stalinismo era violento, o nazismo era violento, o fascismo era violento. A democracia vive de ideias e de persuasão. Tanto a mensagem que eu mandaria aos que ainda acreditam nas mensagens de ódio e de agressão, elas prejudicam a sua causa. Portanto, coloque os seus argumentos na mesa, com lisura e honestidade de propósitos, que eles terão muito mais chance de prevalecerem. Se vocês me permitem, eu queria pegar esse gancho para emendar. Você perguntou sobre solução, né, Philippe Seligman, sobre qual seria uma possível solução a respeito disso. E eu vejo muita gente debater o problema, mas poucas pessoas debaterem esse ponto da solução. E, mais uma vez, o ministro foi preciso. E eu pego o gancho do que ele disse para passar o seguinte: dentro dos nossos estudos e de todo o mergulho que nós estamos fazendo, né, do lado de cá, com o nosso departamento de inteligência e tudo que a gente está fazendo para entender o que está acontecendo na internet brasileira nesse momento e como o ódio está se disseminando, uma certeza que já está muito clara, que já é consenso, é que esse ódio ele é articulado, ele tem comandantes, ele tem pessoas que ordenam, mas ele depende da ignorância do povo que vai se permitir ser controlado por esse ódio. Então você tem um sistema piramidal, onde você tem o topo da pirâmide, até um segundo ou terceiro nível, de pessoas realmente conscientes do que estão fazendo, que sabem que estão inventando mentiras, que sabem que estão inventando prints falsos, vídeos manipulados, mal editados, né, editados com maldade, no caso. E a partir daquela segunda ou terceira camada da pirâmide, você começa a atingir uma massa de pessoas aos milhões que não é mal intencionada, que não acha que está fazendo mal e que é convencida. Ela é convencida a disseminar aquela maldade por acreditar que está lutando pelo bem. E por que isso acontece? Porque não houve, em nenhum momento do Brasil, educação digital. Nós não ensinamos as pessoas como usar a internet. A internet foi jogada e falado, se virem. Aprendam a usar, aprendam a mexer. Uma pessoa hoje, que começou a usar a internet há 2, 3 anos, o que é uma quantidade esmagadora no Brasil, uma esmagadora maioria começou a usar a internet de 10 anos para cá no Brasil, uma pessoa tem dificuldade de entender o que é uma notícia do jornal O Globo, do Estadão, da Folha, e o que é
uma mensagem de WhatsApp, porque a mensagem de WhatsApp chega com o título em negrito, chega totalmente formatada como uma notícia real. Ela não entende que aquilo não é uma notícia. Vejam bem, ninguém é burro. As pessoas são apenas ignorantes. Elas não foram ensinadas a usar a internet. Então, a necessidade de educação digital para o nosso país é latente e urgente. Porque se a nossa população fosse instruída sobre como utilizar o WhatsApp, o Telegram, como não se permitir convencer por discursos de ódio, por mensagens falsas, por notícias fraudulentas, essas pessoas estariam blindadas e poderiam ter muito mais conscientização na hora de passar uma coisa adiante. Mas nós não passamos por essa etapa no Brasil. Nós não tivemos essa educação digital. Então, a solução, ela demora, mas ela está enraizada na educação. A gente precisa começar a ensinar as pessoas a como utilizar a internet, a como utilizar a mensageria privada, a como não se permitir tornar massa de manobra para um radicalismo violento que busca, através do ódio, destruir reputações e implementar a sua noção de verdade, moral e bons costumes. Essas pessoas precisam entender que o ódio, a violência, os ataques, eles fazem uma vítima hoje e amanhã a vítima pode ser alguém da família delas ou elas próprias. O ódio sempre vai explodir para todos os lados, ele nunca vai conseguir se concentrar em apenas um ponto. Ele sempre vai se espalhar, porque o ódio é como um vírus, ele espalha. E no meio de pandemia fica ainda mais fácil de entender. Quanto mais ódio você joga, mais ódio você recebe. Quanto mais ódio você espalha, mais ódio vai ter por todos os lados. Então, eles precisam instruir as pessoas a usarem a internet com mais consciência e menos ódio, menos radicalização. Eu acredito que esse seja o caminho para a gente vislumbrar uma solução para o problema. Perfeito. Isso, um comentário antes. Opa, claro, ministro. Por favor, vocês que... Não, nessa linha que o Felipe Neto falou, e que eu endosso inteiramente, mas era um ponto... você tinha perguntado como combater as fake news. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o judiciário só residualmente consegue enfrentar as fake news, por 3 razões. A primeira, a simples qualificação, Felipe, do que seja fake news é difícil e o judiciário não pode nem deve querer ser o censor do debate público. Portanto, há um primeiro problema. O segundo problema é que os ritos do judiciário são incompatíveis com a velocidade com que as notícias circulam na rede social. Portanto, a gente não conseguiria chegar a tempo. E terceiro, muitas vezes, as notícias fraudulentas vêm de servidores de computadores que estão fora do Brasil e a gente não tem jurisdição extraterritorial. Por essa razão, o Felipe tem destacado isso em falas dele, o principal protagonista do enfrentamento das fake news tem que ser as mídias sociais e os próprios aplicativos, usando mecanismos tecnológicos que podem enfrentá-las sem controle de conteúdo. Podem enfrentar os comportamentos inautênticos, os usos abusivos de robôs, o uso de perfis falsos, o uso de impulsionamentos ilícitos. Portanto, para não se transformarem em parceiros da destruição da democracia, as mídias sociais precisam ser os grandes combatentes das notícias fraudulentas. E verdade seja dita, acho que elas já se deram conta disso, já começaram a mudar o seu comportamento. O segundo protagonista deve ser a imprensa profissional, capaz de separar fato de opinião e filtrar essa grande quantidade de barbaridades que circulam. E os chegadores de fato. E em terceiro lugar, Felipe, e aí é o ponto que o Felipe Neto estava destacando, é a conscientização da sociedade. Nós estamos preparando uma grande campanha aqui no TSE para que as pessoas verifiquem a autenticidade do que recebem, não repassem acriticamente as coisas e, sobretudo, Felipe, regra de ouro, não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem consigo mesmos. E, portanto, não dá para você repassar a notícia fraudulenta que prejudica o candidato que você não gosta e depois ficar indignado quando fazem a mesma coisa com o candidato da sua preferência. Então, também aqui, nós precisamos de integridade, de comportamentos legítimos, de comportamentos autênticos. E eu não poderia concordar mais com o que o Felipe Neto disse a propósito da questão do ódio. A vida é muito simples. Ela devolve para a gente o que recebe. E, portanto, se você destila ódio, é isso que você vai receber de volta. Nós queremos construir um mundo
de boa fé e de boa vontade, em que as pessoas possam e devam divergir, porque o pluralismo faz bem para a vida, mas divergir de uma maneira construtiva, em busca ou do melhor argumento ou dos denominadores comuns possíveis. O problema da polarização é a falta de interlocução, é você se contentar em falar para a sua tribo. Nós temos que ser capazes de falar com os outros. É assim que se vive a vida democrática e a vida civilizada. Perfeito. Eu ia fazer um comentário antes. Eu preciso só fazer uma conclusão definitiva. Só por favor. Exatamente esse tópico. Tudo que o ministro falou, eu concordo. E, para finalizar, eu acho que muito importante a gente ressaltar também a importância tanto do inquérito do STF das fake news, quanto da investigação da Polícia Federal. Porque, como nós falamos, a solução, obviamente, está na base da pirâmide. A partir do momento que a gente tem conscientização, que a gente tem imprensa agindo, que a gente tem as plataformas se autorregulamentando e agindo para coibir esse tipo de ato, a gente também precisa de investigação para os cabeças e mandantes mal intencionados para a construção dessas notícias fraudulentas. Então, só queria encerrar com isso, porque acho que é fundamental a gente ressaltar a importância disso também. Que é o seguinte, não é a manifestação individual de crítica mais áspera que faz mal. Até faz mal ao espírito, mas não faz mal às instituições. Portanto, não é a crítica que se faça ao Supremo ou a qualquer dos seus ministros, ou a mim mesmo, que eu já li de barbaridade sobre mim, que não correspondia minimamente à verdade. Isso, infelizmente, faz parte da vida. O que é inaceitável é a orquestração de grupos financiados privadamente que se constituem em organizações criminosas para a destruição de pessoas e das instituições. Isso é que é inaceitável. A liberdade de opinião é intangível, mas o esforço concertado para destruir a democracia tem que reagir em legítima defesa. Exato, e eu fico pensando, e o comentário que eu ia fazer era nessa linha, como a gente está construindo essa relação e está tentando entender os problemas para encontrar soluções, e obviamente que passa por esse processo educacional, né? Mas essa geração que está crescendo nesse ambiente, que está se politizando nesse ambiente, a gente tem como recuperar essas pessoas que estão aprendendo dessa maneira? Como fazer o caminho inverso? E a outra pergunta que eu já faço aqui, já que eu já percebi que a conversa é bem dinâmica, então eu já vou soltar duas ao mesmo tempo, a gente está vendo também a reação do Congresso, então lei da fake news, tentativas de coibir, de ir atrás e tal. O ministro falou que a competência da justiça é residual. Eu fico pensando, me parece que é claro que há necessidade de algum tipo de regulamentação para combater essas notícias fraudulentas, né? Vamos botar com um nome que eu acho que é perfeito, que o ministro Luiz Roberto Barroso coloca. Mas essa discussão me parece estar sendo, primeiro, muito apressada no Congresso, e segundo, não necessariamente ela vai no cerne da questão. Queria ouvir de vocês como que vocês estão acompanhando essa questão da tentativa de regulamentar o combate à fake news, e se, de alguma maneira, o que está sendo discutido hoje na sociedade brasileira pode ter efetividade ou pode ser, na verdade, no fim das contas, aquele remédio que é pior do que a doença. Ministro? É para mim? Veja, a sua primeira pergunta, o primeiro ponto, as pessoas cresceram nesse ambiente e podem mudar? Claro que podem. Na minha vida adulta, eu já vi comunista virar fascista, eu já vi gente que participava da luta armada virar militante de paz e amor. Tudo é possível na transformação humana. De modo que eu acho, sim, que nós podemos criar um bom ambiente. Como é que você cria um bom ambiente? Em primeiro lugar e acima de tudo, Felipe, com o exemplo. Uma das minhas convicções mais profundas é que na vida a gente ensina sendo. Portanto, você promove um debate público de qualidade e de respeito ao outro, se comportando dessa forma. Portanto, eu acho que essa é a primeira coisa que eu diria. Eu tenho dificuldade de comentar esse projeto, sobretudo se ele, pela probabilidade dele chegar no Supremo. Primeiro, as pessoas que eu sei que atuaram nele, como o Felipe Rigoni, a Tabata,
e o senador Alessandro Vieira, eu não tenho nenhuma dúvida das boas intenções e da necessidade de nós enfrentarmos esse problema. Agora, talvez esse ponto de que precisamos de mais debate público, talvez, no Marco Civil da Internet, por exemplo, que o deputado Alessandro Molon conduziu, o debate público foi bem aprofundado. O debate público numa democracia é difícil, às vezes, de você depois produzir um consenso, mas eu acho que a ideia do debate público eu considero relevante. Um ponto que eu acho que é essencial e que o projeto respeita é o não controle de conteúdo, e sim o controle de comportamentos. Eu acho que esse é um conceito correto. Mas há problemas no mundo, não é só no Brasil, de privacidade. Agora, com a pandemia, você tem problemas de você ter lugar que tem aplicativo que sabe onde você esteve, com quem que você falou, a pandemia e as fake news trazem um problema de privacidade que eu acho que deve ser debatido e amadurecido. Portanto, eu acho que nós temos que enfrentar, acho que o enfrentamento é predominantemente de comportamentos e não de conteúdo, e acho que se os atores importantes desse mercado estão desconfortáveis, eu acho que nós precisamos de debate público. Não basta a maioria, mesmo que ela exista. Um dos problemas que eu acho que nós enfrentamos no mundo e que produziu esta reação conservadora radical, e às vezes populista e intolerante, foi que o pensamento progressista, Filipe, ele dominou o mundo por muito tempo em muitas dimensões. O nosso discurso, que é nosso aqui, multicultural, cosmopolita, a favor dos direitos humanos, a favor das causas ambientais, a favor do movimento feminista, a favor da proteção ambiental, a favor da proteção dos LGBTI+. Portanto, houve muitas vitórias importantes, mas acho que vencemos, mas não convencemos, não trouxemos o restante da sociedade. E houve o que os americanos chamam de backlash, houve uma reação dos que se sentiram excluídos. E esses que se sentiram excluídos porque não foram adequadamente convencidos de que uma pessoa não deve ser discriminada pela sua orientação sexual, ou pelo fato de ser mulher, ou pelo fato de ser negra, essas pessoas que não foram convencidas foram capturadas, muitas vezes, por um discurso de intolerância, porque a democracia tem lugar para conservadores, tem lugar para liberais e tem lugar para progressistas. Churchill foi um conservador que liderou a Inglaterra, De Gaulle liderou a França, Barack Obama foi um progressista nos Estados Unidos, Mitterrand foi um progressista na França, Reagan e Thatcher foram liberais, todos eleitos. Portanto, a democracia tem lugar para todo mundo. O que nós precisamos é tornar a divergência civilizada. E quem perder hoje, respeitar quem ganhou, e ser respeitado, porque ser derrotado nas eleições não significa que você perdeu os seus direitos fundamentais, e ter a possibilidade de ganhar. A democracia é feita de promessas, disse o Stephen Holmes, promessas, decepções e administração da decepção. Mas o que eu insisto é que, para enfrentar tudo isso, nós precisamos de civilidade, de um pouquinho de avanço, um pouquinho de evolução espiritual, que é a capacidade de ter empatia com o outro. Eu acho que essa proposta de lei, pelo menos colocou na mesa, Filipe, um debate importante. Se já estamos maduros para aprová-la ou não, não é meu papel dizer isso. Mas acho que o debate é muito importante. Sim. Antes de passar para o Felipe,
que eu acho que ele tem muito a falar, porque eu já vi que ele já falou sobre isso, tem estudado a respeito. Eu queria fazer um comentário, porque o senhor disse que essa questão do conservador, eu acho que no Brasil a gente acaba confundindo a palavra conservador muitas vezes com reacionário, com retrógrado, né? Isso não tem nada de conservador. O conservadorismo, o próprio Guga Chakra, outro dia numa live que participava com o senhor, falou, deu vários exemplos de conservadores no mundo que, enfim, que é bem diferente do que a gente está vendo no Brasil. Felipe, desculpa. Na verdade, até falando sobre isso pontualmente, não sou um especialista do assunto, mas eu acho que hoje em dia os verdadeiros conservadores no Brasil sentem até um pouco de vergonha de falar que são, né? Porque o reacionarismo cooptou tanto o termo conservadorismo que os verdadeiros conservadores, que são pessoas inteligentes e totalmente ponderadas, que estão a fim de debater, de conversar, se colocam numa posição de eu não vou nem falar que eu sou conservador, senão eu vou ser comparado com apoiadores do governo, né? Então a gente realmente hoje está com pouca representação do que é o verdadeiro conservadorismo no debate público brasileiro. Seria muito bom que a gente pudesse voltar a ter conservadores com voz, ao invés de apenas reacionários se dizendo conservadores. Eu queria falar sobre essa questão da mudança, que acho que foi um ponto muito bom que você falou. Sobre dá para mudar? Dá e muito. E muito. Porque um dos pontos positivos que a internet trouxe também foi essa volatilidade, não sei nem se isso é uma palavra, mas se não for eu inventei. Essa volatilidade da nossa opinião e da nossa percepção dos fatos, né? A internet traz novas informações o tempo inteiro. Lembra antigamente, quando a gente brincava que o Fantástico todo domingo dizia que o ovo fazia ou bem ou mal? Hoje em dia não é mais todo domingo, agora é de 5 em 5 minutos. Você recebe uma informação nova, né? Então, hoje, o que as pessoas precisam ter em mente é o seguinte: não há vergonha em mudar de ideia. E isso é uma mensagem que a gente precisa passar adiante cada vez mais. Acabar com essa perseguição da hipocrisia, a perseguição dos que mudam de opinião, como se todos aqueles que mudam de opinião fossem hipócritas. Hipocrisia não é mudar de opinião. Hipocrisia é pregar uma coisa e fazer outra. Agora, quando você muda a sua opinião, você apenas passou por uma transformação. E transformar faz parte da essência humana. Se você é exatamente a mesma pessoa que você era no ano passado, se você é a mesma pessoa que você era 3 anos atrás, colocar um pouquinho mais de tempo, você está vivendo provavelmente de uma maneira um pouco errada, na minha concepção de mundo, aqui falando como Felipe Neto, tá? A nossa busca por evolução, por estudo, por mudança, ela é constante, faz parte da nossa essência. Então eu acho que não há vergonha. Se você hoje se identifica com esse discurso raivoso, odioso, e está encontrando lógica nas coisas que a gente está falando nessa live, saiba que não há vergonha você mudar de ideia. Não há vergonha você sair dessa bolha. Também não há vergonha passar a ser odiado por essas pessoas. Porque é um reflexo natural. Se você sair do grupo de ódio, é muito provável que esses odiosos passem a odiá-lo também. Então, não há vergonha nisso. É importante que você entenda que você pode mudar, que você pode pensar diferente. Esse é o primeiro ponto. E eu sou uma prova viva disso, todo mundo sabe da quantidade de transformações que tive ao longo desses últimos 10 anos de vida exposta na internet e de quanto eu lutei para evoluir, para amadurecer, para chegar até aqui, e eu não tenho a menor dúvida que daqui a 10 anos vou estar também falando do quanto lutei para evoluir e amadurecer de quando eu estava aqui. E a outra pergunta a respeito do PL. Eu tenho participado ativamente, na medida do possível, a respeito do PL que está circulando, né? Passou pelo Senado, agora está na Câmara, e converso bastante com os deputados envolvidos, tenho um bom diálogo tanto com a Tabata quanto com o Rigoni, um bom diálogo com o Orlando Silva, com o próprio presidente da Câmara e com outras pessoas envolvidas no processo. Fiz algumas lives, lives até internas junto com representantes, né, de determinados partidos e políticos para tentar elucidar algumas questões a respeito desse PL, que na minha concepção, e aqui agora eu falo como eu tiro o chapéu Felipe Neto apenas cidadão brasileiro debatendo e coloco um pouco o chapéu de especialista, porque é a minha área de atuação, de estudo e de prática, que é a comunicação. O PL, como está hoje, é muito perigoso. Ele representa uma certa ameaça para a nossa liberdade dentro da internet. A gente não pode dar um tiro de bazuca para matar uma formiga. Mesmo se você tiver 8 milhões de formigas por tudo que é canto, você não pode sair dando tiros de bazuca, porque você vai destruir a sua casa. Então, hoje o projeto de lei está muito parecido com tiros de bazuca. Você precisa compreender o contexto no qual você está inserido e debater sobre o assunto. O Marco Civil da Internet levou 4 anos para ele, de fato, ser debatido, entendido, compreendido,
com muitos debates públicos, com muitas pessoas convidadas, até que de fato saísse um projeto que se tornou referência mundial. Foi o Marco Civil da Internet, muito bem elaborado no Brasil. Pode ser evoluído? Sempre. Tudo na vida pode ser melhorado, pode ser aprimorado, tudo, sempre. Mas foi um trabalho feito com responsabilidade. Nesse momento, esse projeto de lei, não vou nem entrar em minúcias, eu vou só falar uma coisa. A gente tem um projeto onde as vítimas estão legislando a respeito do projeto de lei. Então, quando você tem os próprios deputados e senadores sendo vítimas das fake news, né, das notícias fraudulentas, você tem uma reação muito mais contundente, você tem muito mais pressa e você tem pessoas que acabam, muitas das vezes, agindo de maneira precipitada. Não estou falando que são todos, nós temos pessoas muito competentes ali dentro, pessoas com quem eu converso regularmente. O Orlando Silva está fazendo um trabalho fundamental no debate e na busca por tentar unir as peças ali dentro da Câmara dos Deputados, mas a pressa com que o projeto passou pelo Senado é preocupante. Você não pode querer legislar acima de um tema tão sensível, que o mundo inteiro não conseguiu legislar ainda, não tem um único país no planeta Terra hoje que tenha conseguido passar uma lei eficaz a respeito de fake news, desinformação e discurso de ódio. Você não pode querer legislar em 1-2 meses a respeito disso. Então, a gente precisa pisar no freio. É preciso discutir, é preciso debater. Esse é o meu pedido para a Câmara dos Deputados, Senado brasileiro, para o Congresso todo, que realmente a gente possa conversar um pouco mais antes que decisões sejam tomadas. Eligma, posso dar uma palavrinha? Claro. Ainda sobre a possibilidade das pessoas mudarem, me ocorreu aqui um exemplo extraordinário, que foi o do Nelson Mandela, que era do Congresso Nacional Africano, era um anticomunista, teve preso muitos anos, não se embruteceu, saiu da prisão e liderou talvez o processo mais extraordinário que tenha acontecido no mundo de pacificação, que foi o fim do apartheid na África do Sul. Portanto, ele se reinventou para ser o artífice de uma pacificação possível depois de tantos anos de ódios mútuos. Sobre a questão do projeto em si, vocês vão entender, eu tenho menos liberdade de expressão do que tem o Felipe Neto e você mesmo, Seligman. Eu sou um juiz, portanto, eu não posso ter lado, eu preciso ouvir todos os lados e manter sempre a minha imparcialidade. Por isso, eu, sobre algumas questões, tenho que me manifestar muito parcimoniosamente, porque esse é o meu dever. Mas eu concordo que uma questão decisiva e transformadora como essa de enfrentamento das fake news precisa amadurecer. Quer dizer, as coisas na vida têm um tempo de amadurecimento. Eu tinha um amigo que gostava de dizer que se um homem casar com 2 mulheres ao mesmo tempo, ele não consegue fazer um filho em 4 meses e meio. Ou seja, a vida tem um ciclo natural de evolução e que, às vezes, a nossa ansiedade gostaria de alterar, mas não consegue. Portanto, é possível que este seja um debate que ainda não esteja maduro o suficiente para ser convertido em lei. Pode ser, eu não posso dizer, não posso interferir diretamente no debate político, digamos assim. Perfeito. A gente tem mais 12 minutos. Eu queria ir encaminhando para o último bloco, em que cada um de vocês faz pergunta para o outro, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, se puder responder rapidamente. O quão real é a rede, se a gente analisar, o que a gente consegue extrair do digital e ir para o mundo real? E eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que você ganhou esse status de ator político um pouco de uma maneira que você não quis, você não pediu para ser, você foi transformado a esse ator político, e você mesmo já disse várias vezes que não vai se candidatar e nem pensa em se candidatar. Mas se alguém, hipotético, com o mesmo número de seguidores que você, desse tamanho, resolve se candidatar, a pergunta é teórica, o quanto que ela consegue de tirar dos apoiadores, quer dizer, dos seguidores, dos inscritos, em voto? Há alguma correlação, você acha que dá para levar do mundo digital para o mundo real? Sim, sem dúvida. Nós temos exemplos disso, né? Quem soube capturar bem essa questão do digital para eleições foi até o MBL, fez bastante bem isso, não aqui julgando se são bons políticos ou não, analisando
com, de novo, o chapéu de especialista em comunicação, fizeram um trabalho muito eficiente em eleger pessoas através do uso das mídias digitais. Porém, né, com páginas que foram questionadas depois, e o Facebook até derrubou, então há uma polêmica aí dentro desse tema. Contudo, eu acho que existe uma extrapolação no digital em relação ao que acontece na vida real. Então, o digital, muitas das vezes, ele reflete a realidade, só que a realidade é extrapolada, um exagero. A própria raiva, o próprio ódio, eles se encontram muito mais verbalizados na internet do que uma pessoa se colocaria num ambiente real. Então, mesmo com toda a violência e todos os ataques que eu venho recebendo, é muito raro acontecer alguma coisa na vida real, apesar do episódio de ontem. Existem casos isolados aqui e ali. Só que vem se tornando cada vez mais real, não só a violência. Se você pergunta assim, sobre eleições, você tem um exemplo muito claro, né? Na própria Ucrânia, você teve o presidente da República sendo eleito, era um humorista. Um humorista que passou anos interpretando um presidente da Ucrânia e foi eleito presidente da Ucrânia. Então você vê que o alcance, e nós temos nos Estados Unidos o exemplo do Donald Trump, que é além de um fenômeno de mídias sociais, mas ali a gente tem que se abrir ali a caixa de Pandora, encontra muita coisa problemática para falar, mas não deixa de ser algo que veio representado por mídias digitais. E no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro provavelmente não teria sido eleito em outros tempos. Se nós estivéssemos numa era pré-digital, muito dificilmente Jair Bolsonaro teria sido sequer candidato. Então, essa realidade do digital é extremamente palpável, extremamente visível, já acontece nos dias de hoje. Não estou dizendo que se eu me candidatasse a presidente da República eu ganharia, não é esse o caso. Existem milhares de vertentes, milhares de detalhes que são necessários de analisar para uma possível candidatura. Mas, ressalto, não tenho esse interesse, não tenho mesmo esse interesse. Considero que é muito mais produtivo para mim e para as pessoas a quem eu quero ajudar, eu fazer isso do terceiro setor, né, através de instituições, através de institutos, ONGs, do que necessariamente estando lá no primeiro setor, fazendo parte de órgãos públicos e sendo um candidato. Então, não tenho essa pretensão, mas acredito que o digital veio, bom, todo mundo sabe disso, né? Veio para ficar, não tem mais como você considerar hoje uma campanha política sem considerar o peso do digital. Nós tivemos nas últimas eleições um candidato que investiu, não lembro o valor exato, mas se não me engano, mais de 30 milhões de reais, me corrija se eu estiver errado, e ficou com um percentual de votos do rapaz lá que eu esqueci o nome, do Glória a Deus. Daciolo. Cabo Daciolo. Então, olha só como que não há mais esse investimento pesado em mídias tradicionais, em campanhas publicitárias de televisão, em grandes... não é mais o que pauta o debate público e o resultado em votos. O que pauta hoje o debate público e o resultado em votos é uma combinação de elementos, dentre os quais se encontra o ambiente digital com uma força muito grande, e dentre os quais a gente precisa analisar, porque dentro de um processo eleitoral, e agora eu até queria estender essa pergunta ao nosso ministro, dentro de um processo eleitoral, você tem hoje uma necessidade latente de entendimento da criação de notícias fraudulentas para destruição de reputações e o tempo, e é muito importante que a gente debata isso, o tempo necessário para destruir a reputação de um candidato é muito pequeno. E o tempo de análise para julgamento disso é muito longo. Exato. Então eu queria perguntar para o ministro... Perfeito. Como fazer, ministro, nas próximas eleições que já se aproximam e que o senhor é responsável já por, no meio dessa pandemia, aliás, não queria, desculpa, ministro, não, o que eu vou falar, não queria estar na sua pele, de ter que logo na primeira eleição como presidente do TSE, ter que fazer isso no meio de uma pandemia mundial. Mas como fazer nesse momento para lidar com a velocidade com que se destrói reputações hoje? A máquina do ódio está alicerçada, a articulação do ódio está pronta. Ela consegue destruir qualquer reputação hoje que não tenha milhões de seguidores para se defender, como tem sido o meu caso, e mesmo assim tem encontrado dificuldade. Como lidar com o tempo que leva para destruir uma reputação e o tempo que se leva para julgar os envolvidos por essa destruição? Como fazer com que as eleições não sejam impactadas? É possível? Felipe, o uso de notícias fraudulentas nas redes sociais foi potencializado. As notícias fraudulentas já vêm de muito longe. Me lembro sempre de uma história na campanha presidencial de
disputavam o brigadeiro Eduardo Gomes e Eurico Dutra, em 1945 para 6, se colocou no brigadeiro a pecha de que ele não precisava do voto dos marmiteiros. O Hugo Borg criou esta lenda, dizendo como que eu não preciso do voto dos pobres, e houve uma inversão do resultado das eleições por causa dessa notícia fraudulenta. O brigadeiro nunca havia dito isso. Portanto, já aconteceu de uma notícia fraudulenta interferir drasticamente com o resultado de uma eleição. Eu acho que não há uma bala de prata para enfrentar esses problemas a que você se refere. As campanhas de ódio, elas surgiram, vêm se desenvolvendo em alta velocidade. Acho que há um inquérito tentando enfrentar isso em alguma medida, mas eu acho, no fundo, e a Cristina Ardáquila da Lupa disse isso, e acho que é uma frase boa, você combate a informação fraudulenta inundando o mercado com informação verdadeira e com um processo de conscientização. O direito e a legislação podem muito, mas não podem tudo. Há certas coisas que dependem da sua capacidade de mobilizar a sociedade, de mudar valores, de conquistar corações e mentes e de elevar as pessoas moral e espiritualmente. Acho que é isso um pouco o que nós estamos fazendo aqui, procurando levar informação de qualidade e de boa fé dentro de um debate público para conscientizar as pessoas em geral. O mal sempre existiu, o mal vai continuar a existir, mas se eu acreditasse que o mal pudesse mal mais do que o bem, eu não estaria aqui. Aliás, quando você disse que eu nunca entraria para a política, e depois que você entra para a vida pública, como eu entrei, embora não propriamente para a política, você passa a ter muitas limitações. Quando eu estava no terceiro, quando eu era advogado, eu pude propor a ação pelas uniões homoafetivas, pude propor a ação contra o nepotismo, pude discutir a validade das pesquisas com células-tronco embrionárias, pude propor a ação da anencefalia. Agora, eu sou juiz, eu não apenas não posso falar tudo o que eu acho, como eu tenho que esperar as coisas chegarem a mim, eu não posso ir buscá-las. Portanto, mudar de lado do balcão tem preço alto. Eu queria perguntar para você, Felipe, como você acha que pode levar esse processo de conscientização da juventude para as causas agregadoras e não as polarizadoras, como, por exemplo, educação básica, investimento em ciência e tecnologia, proteção ao meio ambiente, elevação da ética pública. Eu sou de uma geração em que as coisas erradas se naturalizaram, as pessoas achavam que era normal desviar dinheiro público. Elas não se sentiam erradas em fazerem isso. E achava até que um pouquinho podia ir para o próprio bolso, um pouquinho para a campanha. Isso não foi um caso nem outro. Esse era o modelo generalizado. Quando que eu gostaria de saber que papel uma pessoa que tem 40 milhões de seguidores, que é uma coisa extraordinária, como você vê o seu papel, não nas ideias que, evidentemente, você pode professar, sejam quais forem, mas nas ideias agregadoras, capazes de construir uma agenda comum para a juventude, uma agenda que pessoas de um lado ao outro do espectro político possam participar, porque é uma agenda patriótica para o Brasil. Olha, como eu queria que a gente tivesse 3 horas aqui para conversar, era o meu grande desejo. Eu realmente, ministro, sinto que há uma responsabilidade gigantesca em se ter 39 indo para 40 milhões no YouTube, e trato isso com muita seriedade. O meu primeiro comprometimento é o de não atrapalhar. Eu acho que tem que ser sempre o primeiro comprometimento. Eu acho que até 2017 eu sempre tive ali um comportamento de
comunicador sem responsabilidade, falando o que bem entendesse, meu público também era mais velho, era adolescente e tal, eu pensava sempre no que era mais engraçado e não necessariamente no que poderia atrapalhar. Eu acho que o primeiro passo é você ter a compreensão de que você não deve atrapalhar. Isso é a minha preocupação número 1 quando eu penso em qualquer conteúdo hoje. Depois, de que forma eu posso, de fato, contribuir para que as pessoas diminuam o fundamentalismo e a radicalização daquilo que elas pensam e defendem. Então, de que forma a gente pode passar a mensagem para os jovens de que eles não precisam trabalhar sempre através do ódio, do grito e da incompreensão do outro, né? De que forma a gente pode abraçar, incluir e aceitar. Então, várias medidas foram tomadas para o meu canal, para o meu conteúdo, na minha forma de comunicação, para que a gente pudesse cada vez mais ter esse tipo de resultado. Como hoje eu sei que um público mais jovem, inclusive, me assiste, tomei várias medidas para transformar o ambiente do meu canal no ambiente menos prejudicial possível e mais agregador possível. Então, eu acho que quando a gente fala de necessidade de comunicação para os jovens, a gente não fala apenas de necessidade de comunicação política, mas também necessidade de comunicação social. Eu acho que essa seria a minha principal pauta, a minha principal causa hoje. Embora eu trate de política, eu trato muito no meu canal de inclusão. Então, de que forma a gente pode trazer a realidade do Brasil e a necessidade dos debates a respeito do preconceito para dentro do cotidiano do jovem de maneira simples, sem que ele se sinta agredido por ter que aprender alguma coisa na marra, né? Que o jovem ele quer aprender junto com você, ele quer participar desse processo, ele não quer simplesmente receber a informação gritada. Então, esses processos de inclusão é que têm sido diferenciais, acredito eu, no meu discurso, e que, inclusive, incomodam, irritam os fundamentalistas radicais, que, como você muito bem ressaltou, é resultado, né, de terem sido cooptados por um movimento preconceituoso, para um movimento radical que busca essa inferiorização tanto das pessoas negras quanto dos homossexuais e tudo mais, não só homossexuais, mas toda a comunidade LGBTQI+. Então eu tento ao máximo usar minha voz para a inclusão. E dentro do ambiente político, que aí passaria mais para o meu Twitter, eu busco sempre a luta pelos nossos direitos fundamentais. Você vê que no meu Twitter a minha briga, a minha discussão, a minha tentativa nunca é a de silenciar aquelas ideias com as quais eu discordo, mas simplesmente a de lutar para que nós tenhamos um ambiente não tóxico, um ambiente que não permita que o fundamentalismo, radicalismo completamente obscurantista, negacionista científico venha e controle a mente das pessoas. Então, essa minha luta é por justamente levar mais informação, mais educação para as pessoas, para que elas se blindem um pouco mais a respeito disso tudo, valorizar a ciência e os valores básicos da humanidade, para que elas não se tornem vítimas desse tipo de manipulação. Eu queria muito poder continuar com vocês aqui durante horas, só que agora eu tenho a conferência magna da OAB para fazer. Então, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a vocês a oportunidade. Felipe, foi uma honra que é difícil de descrever, poder falar com o ministro. Ministro, de fato, eu nunca imaginei que estaria aqui. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração por essa porta aberta e agradecer também pelo trabalho que o STF vem fazendo e que a gente precisa valorizar o nosso Supremo Tribunal Federal, ainda mais nesse momento, em que a gente tem um Supremo Tribunal Federal recebendo tantos ataques. É fundamental que nós, como sociedade, defendamos, também não sei se isso é uma palavra, se não for, inventei, defendamos a importância da existência e da manutenção do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Eu sei que parece absurdo eu ter que falar isso, mas é importante falar. Nós precisamos defender o STF, até mesmo quando discordamos. Podemos criticar, podemos dizer que não concordamos, podemos questionar, mas devemos defender a sua existência sempre. Devemos sempre lutar para continuarem os pilares da democracia. Então, muito obrigado, ministro, muito obrigado, Felipe, pela oportunidade de estar aqui hoje. Felipe. Perfeito, Felipe. Muito obrigado, Barroso. Deixa eu só finalizar o outro Felipe, que é o Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, vai te esperar 2 minutinhos, sem problema. Eu falei anteontem na Conferência Magna também, é muito bacana, tem quase 100 mil inscritos. Eu sei que para quem tem 40 milhões de seguidores não pode parecer muito, a conferência da OAB é um sucesso extraordinário e o Felipe Santa Cruz está de parabéns ter conseguido isso. Ô, Felipe Seligman, eu primeiro queria te agradecer também, viu? Foi um prazer e uma alegria
participar desse debate com você, que é meu amigo querido há tanto tempo, e o Felipe Neto também. Uma frase boa do Vinícius de Moraes, em que ele diz: a gente não faz amigos, a gente os reconhece. De modo que foi muito bacana estar aqui e participar desse debate, e esse esforço para elevar o debate público, fazer com que o debate seja de ideias e não focado nas pessoas, e que se abandone o discurso de ódio, de agressão e de violência, e que a gente tenha o que o Brasil precisa. Eu tenho repetido isso, eu tenho medo mesmo, mais do que do autoritarismo, eu hoje tenho medo da mediocridade. Nós precisamos de um choque de iluminismo, e iluminismo significa razão, ciência, humanismo e progresso social, para nós fazermos um país em que todos tenham oportunidade e as pessoas possam ser livres, iguais, terem o seu mínimo existencial satisfeito e possam buscar a felicidade com respeito e consideração pelo outro. Portanto, eu acho que a mensagem final é essa mensagem de empatia e de que quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Nós somos parceiros e podemos construir denominadores comuns para fazermos um país melhor e maior. E esse país, Felipe Neto, está precisando da juventude, está precisando das novas gerações, que sejam conscientes, que se eduquem, que se mobilizem e que nos ajudem a deixarmos de ser esse país de renda média, em que o futuro vem sempre sendo adiado. Nós precisamos, com alguma urgência, construir um novo futuro. Felipe Seligman, pessoal do Jota, grato de coração por essa oportunidade. Abraço grande para vocês. Eu que agradeço imensamente. Eu acho que o recado é por mais vacina, que a gente encontre a vacina, e por menos discussões terraplanistas, né? Muito obrigado, Felipe Neto. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Foi uma grande honra para a gente, para o Jota, poder organizar isso. Espero que a gente consiga organizar outros encontros como esse, que são muito enriquecedores, unindo esses dois universos tão diferentes, mas que tem muito a contribuir. Muito obrigado a todos pela audiência e a gente se vê em breve. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, felicidade.